dia 9 de março vocês vão ter prova. Eu já passei aqui para o outro slide e vou ficar alternando nesses dois agora. Então, no dia 9 de março, prova escrita via Google Forms. Eu estou vendo a melhor forma de fazer. A gente faz de conta que a gente está em sala de aula, então eu vou disponibilizar no horário da disciplina, né, que é numa terça-feira, às 16 horas. Então, eu vou elaborar uma prova que caiba no período de aula, que é nosso período de aula oficial, é das 16 às 18h20. Então, por que eu passo com antecedência? Que é para vocês se planejarem, para vocês se organizarem, se vocês tiverem alguma situação. Olha, dia 9, às 4 eu tenho prova. Então, eu tenho que estar na frente do computador, eu tenho que estar no celular para poder resolver a prova da professora. Ah, com certeza. É difícil você fazer um tipo de trabalho totalmente sem consulta na internet. Mas ele tem uma característica avaliativa. Então, ele tem um prazo, ele tem um momento que ele tem que ser cumprido e não pode passar disso, tá? Então, eu coloquei assim... as nossas aulas serão 15, as aulas essas, dia 8, uma revisão de conteúdo, que é uma segunda-feira, então é um dia de bater muito papo, de bater muita conversa, de falar, professora, tal parte eu realmente não entendi, eu fiz uma leitura de texto, vamos conversar, é claro que essas dúvidas eu quero que vocês, quando elas surgirem, que elas sejam colocadas durante a aula, eu gosto de trocar ideia com vocês, mas é bom a gente fazer uma aula de revisão para a gente passar por tudo, até para eu verificar se eu deixei alguma ponta solta mesmo com todo o meu planejamento de aulas, com coisas que eu acredito que sejam importantes para vocês, tá? Já na outra semana, no dia 15 de março, a formação dos grupos. Vocês, de acordo com a minha lista de chamadas, são 22 nessa turma, são 3 pessoas a menos do que na outra turma. Eu tive grupos no semestre passado, não passou de 3 pessoas. Então, teve grupos de 3 pessoas e grupos de 2 pessoas. Então, já adianto agora, quem quiser, eu coloquei formação de grupos aqui, que é já para a gente discutir pormenores do trabalho, que vão ser mais fáceis de discutir à medida que vocês vão conhecer a teoria e a disciplina, como ela funciona. Porém, a formação de grupos, vocês já têm amigos, vocês já se conhecem, né? Vocês já têm até afinidades de produção de trabalho, então vocês podem já ir escolhendo. Então, eu prefiro realmente que seja pelo menos uma dupla e até trio, mínimo 2, máximo 3. Eu sei que algumas pessoas têm mais dificuldade, se quiser mesmo trabalhar sozinho, eu queria que falasse comigo depois para se justificar, porque eu acho melhor e mais legal trabalhar em dupla. Eu tenho uma dupla do semestre passado que acho que uma estava em Açailândia e o outro estava aqui em Imperatriz, e eles fizeram o trabalho todo via WhatsApp, Meet, mandando arquivo por e-mail um pelo outro, né? São as formas que a gente está tendo que trabalhar, né? Eu adoro dar aula e dar aula presencialmente, mas não está dando, então a gente se vira do jeito que dá, tá? Dia 6 de abril eu coloquei aqui, oficina 1 e oficina 2. 6 de abril, ferramentas de comunicação digital e redes sociais. Troquei uma ideia com essa pessoa aqui, que é meu marido, que vai me dar uma força dessas ferramentas, algumas coisas que eu já trabalho, outras coisas que ele manja mais do que eu. Então, no dia dessa aula, eu quero fazer por que eu coloquei oficina? Para ela ter uma característica diferente de aula teórica, a gente sentar junto aqui na aula e olhar essas ferramentas e ver como que elas funcionam, como que a gente pode trabalhar. Porque dentro do conteúdo programático que eu estou fechando para pôr nessas 15 aulas, que eu quero passar para vocês, tem muita questão que tem a ver com a comunicação em redes sociais, com marketing digital. Então, claro, a minha disciplina é laboratorial dentro da profissão. Eu também não dou oficina, não sou uma técnica, não seria e não é a minha função. Mas eu acho muito legal, dentro da disciplina, a gente tirar um tempo para trocar ideia sobre isso, e especialmente dos que eu tenha mais conhecimento, daquilo que eu acho que seja imprescindível e crucial que vocês saibam, né? Então, por isso eu coloquei uma forma de oficina. E a oficina 2, temática definida. Eu ainda realmente não pensei, mas eu quero que esse dia seja um dia de trabalho práticos, todos nós juntos em sala, conversando aqui, trocando ideia. E talvez até essa temática surja ao longo das aulas, assim. Eu já tive aulas em que os alunos manjavam um monte já, a turma que eu dei presencial por último, já manjava de mais, assim, muito mais do que eu, de quais aplicativos utilizar para edição de imagens, aplicativos para gestão de mídias sociais, então eles manjavam para caramba. Então eu foquei no conteúdo, foquei na produção textual. Então, às vezes, a gente faz uma oficina no dia 6 de uma coisa mais prática e de instrumento, e no dia 12 eu faço uma oficina mais textual, não de release, mas uma oficina de texto para web,
né? Inclusive, dentro dessas aulas aí expositivas e junto com a oficina, eu também quero falar sobre o release, que é um dos instrumentos mais importantes da assessoria de imprensa para vocês, né? Aí eu coloquei dia 19 e 20 de abril atendimento aos grupos. Normalmente, no semestre normal, comum, odeio falar novo normal, tá? Mas o semestre normal, aquele que a gente tem um mês para trabalhar. Eu tenho tempo, assim, que eu trabalho um tempão de conteúdo, 2 meses com os alunos, tem tempo super de sobra para produzir os planejamentos, e aí os alunos têm liberdade para não irem na aula, eu vou para a UFMA, fico lá à disposição, nas segundas e terças-feiras, que geralmente são meus dias de aula, para atender os grupos. Então, geralmente, eu sempre marcava, segunda-feira eu vou, o grupo X vai lá, e a gente sentava e eles me mostravam os materiais, mostravam os briefings, mostravam uma série de coisas para a gente discutir, eu corrigia, eu orientava. Então, como a gente tem um tempo reduzido, eu coloquei esse atendimento uma semana apenas, vocês vão ficar sem aula, digamos, por uma semana, numa segunda e numa terça. A gente, conforme os dias forem passando, a gente marca aqui entre nós uma ordem do atendimento dos grupos, assim como eu fiz no semestre passado, tá? E no dia 26 de abril, a entrega e a apresentação dos trabalhos. Passando aqui para a parte das avaliações, para ficar mais fácil de entender isso aqui, alguma dúvida até aqui, gente? Eu não entrei aqui no chat, está gravando, tá de boa, né? Não, nenhuma dúvida. Tô adorando a Raíssa. As duas ali sentadas, assistindo aula, tá lindo. Então tá. Nota 1, prova escrita. Nota 2 vai ser dividida em duas partes. No dia 2 de abril, uma entrega de briefings, que a parte dos briefings vai estar dentro de uma dessas aulas, dessas 15 aulas que eu coloquei para vocês. Minto, volta. Isso estava falando de release. Volta. Briefings. Vocês vão entender o que é briefing. Alguns alunos meus, acho que a Amanda chegou a pegar a aula de briefing, né, Amanda? E alguém aqui, não sei se às vezes trabalhou, já fez estágio? Já sim, professora. Então, já fez estágio na empresa júnior, ou já lidou com esse termo, mas o briefing é uma ferramenta que eu acho, assim, de extrema importância, então eu coloco ela como um instrumento de avaliação. Porque, de forma resumida, para não botar o carro nas frentes dos bois e não cagar com as ideias de vocês, o briefing, ele é um resumo de atendimento, ele é uma coleta de dados, mas de uma coleta estruturada, quando você coleta junto às empresas. Porque o trabalho de assessoria de comunicação é junto a empresas, é junto a instituições, é junto a pessoas de conhecimento, de reconhecimento ou de prestação de serviços públicos das diversas formas. Então, o trabalho de coleta de briefing vai ser feito por meio dos grupos, já, para buscar fazer os seus trabalhos em conjunto, porque é só com essa coleta de dados que você tem capacidade e condições de produzir um planejamento. Então, essa é uma das coisas que jamais vai ser modificada na disciplina de assessoria de comunicação. Uma coisa que às vezes muda, até eu penso em mudar em algum momento e nem usar mais, é o próprio termo, palavra briefing. Por ser em inglês, e a gente tem discutido cada vez mais essas questões de diminuir o uso desses termos, como eu vim da publicidade, o pessoal adora usar essas coisas só em inglês, briefing, clipping vocês já usam, mas o follow-up, o job. Então, o briefing é um resumão. A tradução dele para português é um resumão. Mas ele acaba criando essa característica diferenciada de ser um resumão, porque ele é um resumão organizado, estruturado, em que as perguntas são importantes. O que perguntar é importantíssimo. Não é só sair catando dados e juntando um monte de coisas. Então, ele vai valer metade da nota 2, porque ele é algo muito importante, eu sempre cobro isso. No dia 13, entrega de materiais, release e atividades das oficinas. Então, eu quero... por que a questão do release? O release, vocês provavelmente, dentro eu acho que foi na disciplina de gêneros, talvez, da Thaisa, né, que vocês têm estudado. Ele é uma produção textual partindo das empresas, partindo de empresas, marcas, partindo de marcas, vamos colocar essa palavra para englobar todo mundo, para mídia. Tem toda uma característica específica que nós vamos estudar, mas a estrutura é basicamente jornalística, vocês vão ter que obedecer a questões organizacionais do texto,
que vocês aprenderam dentro da disciplina. Então, o que nós vamos exercitar são pormenores dentro do trabalho de assessoria de comunicação, dentro da comunicação empresarial, que é o que a gente vai discutir, tá? A nota 3, ela vai ser uma coisa só, mas diluída em 2 aspectos. Então, no dia 26 de abril, que é uma segunda-feira, todos entregarem os planos organizados. Tudo isso a gente vai ver na aula, tá? Ah, professora, como é que faz o plano? Pô, hoje é o primeiro dia de aula, caramba, vamos, né? Tô só mostrando como é que vai ser o nosso mapinha, tá? Então, no dia 26, a gente tem a entrega dos planos e também as apresentações. Então, quando a gente estiver se encontrando ao longo das aulas, aí, sei lá, no dia 13 de abril, quando vocês, ou 2, quando vocês fizerem a entrega dos briefings, a gente já pode fazer, tipo, o sorteio da ordem das apresentações, mas aí eu vou querer que todos estejam presentes, como se nós estivéssemos em sala de aula. Eu não consegui fazer isso no semestre passado, e isso me chateou de alguma forma, porque eles apresentam. Porque existe uma coisa muito legal que acontece em todos os trabalhos que são apresentados, seja na graduação, seja TCC, seja dissertação de mestrado ou a tese. Sai muita coisa importante na apresentação que não está no trabalho escrito. Por incrível que pareça, toda vez acontece isso, todas as bancas que eu participei, ou eu assisti, isso acontece. Então, é muito legal a parte da apresentação. Eu acho que ela enriquece. Você às vezes pode compartilhar experiências que você teve, que você não colocaria no texto, né? Então, vai valer, a segunda nota vai ser diluída nessas 2 questões, né? Em geral, é como se, assim, os 2 juntos valem 10. Às vezes, por exemplo, o trabalho, eu vi algumas falhas na leitura, apesar das orientações, uma coisa ou outra passou, mas na apresentação o grupo me satisfez naquele aspecto que estava falhando na apresentação, ou eu mesma questiono o grupo de algum aspecto e o grupo consegue me responder, porque às vezes acontece isso, né, de não estar disponível para vocês, ou vocês não conseguirem colocar no papel, mas vocês falam, não, professora, realmente aconteceu assim, a gente planejou, a gente colocou, ou essa informação era X, e só, sei lá por que cargas d'água a gente não colocou no planejamento. Então, isso é ótimo, porque aí um trabalho que, só pela leitura, eu fosse exigir uma nota 8, uma nota 7, com a apresentação complementar, ela sobe para 9, até para 10, dependendo da forma como tudo se encaixa, tá? Coloquei repositivas, nota 1 e 2, porque eu conto com vocês para ninguém ficar sem entregar o planejamento, que é o trabalho principal. Então, eu não quero colocar, até porque é o trabalho mais complexo, é o planejamento, né? E é um trabalho em grupo. Então, vocês teriam 4 dias não, 27 de abril, não, um dia só, para apresentar o trabalho. Estava olhando errado aqui a data. Então, caso alguém perca a primeira nota, tudo bem, por algum motivo, por alguma situação. A segunda nota, ela pode ficar quebrada, porque a entrega dos briefings vai ser em grupo, mas a entrega dos releases e as atividades é individual. Então, às vezes a pessoa perdeu alguma coisa, tudo mais, beleza. De acordo com as regras da UFMA, a gente tem que passar para vocês a repositiva o conteúdo que foi perdido. Então, uma pessoa perdeu a entrega do release, ela conseguiu fazer as atividades das oficinas, ela fez a entrega dos briefings junto com o grupo dela, mas aí ela não fez a entrega dos releases, então ela ficou com uma nota reduzida. Às vezes isso nem te compromete, às vezes você continua passando mesmo assim, mas às vezes por algum motivo isso diminui sua nota, aí vai entrar no prazo, aí nós vamos conversar, nós vamos falar sobre essa questão, como nós vamos resolver ou a entrega ou a produção da repositiva no dia 27 de abril, tá? E a finalização, né, soma final mesmo das notas, no dia 3 de maio no máximo. Coloquei esse prazo máximo, porque contando caso alguém no dia 27 de abril ainda tenha que me entregar repositivas, porque aí eu quero ver a apresentação dos trabalhos e me dedicar a fazer a leitura também dos mais aprimorada de alguns detalhes dos trabalhos até o dia 27, para fechar as notas. Tá certo? Até aqui, tudo tranquilo, gente? Alguma dúvida? De boa? Beijo. Olha que barato, as duas que moram juntas assistindo aula, juntos, sentadas na cadeirinha de fio. Tô mostrando vocês aqui pro Lucas. Ele já olhou, já.
Ai, ai. Então, beleza, sigamos, né? Então, eu expliquei aqui, pelo visto, então, não tem nenhuma dúvida, tudo certo, tudo tranquilo. A parte mais burocrática, né, mais chata da disciplina. Então, vamos lá, vamos para a parte de conteúdo para hoje. Então, para a gente não ficar, assim, também muito de saco cheio, e eu tô com medo do PowerPoint não ter salvado as alterações que eu fiz, porque deu, como eu disse para vocês, deu um pau no meu computador, aí eu já fui fazer almoço, e aí, quer ver, ó? Aí, ó, não, eu tinha deixado essas letras maiores. Eu coloquei essas coisas aqui para não esquecer. Porque às vezes eu faço PowerPoint, gente, para não esquecer o que eu tenho para falar. Porque eu falo demais. E aí, às vezes, eu me empolgo. Deu para perceber. Aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Acho que nem cada um está na sua tela. Vamos lá. Ó, vou colocar bem grandão aqui. Então, tá. A questão da assessoria de imprensa. Então, olha só que interessante que eu gosto de discutir com vocês, assim, no primeiro dia. O nome da nossa disciplina é Laboratório de Assessoria de Comunicação. E vocês ouviram ou lidaram com o termo de assessoria de imprensa, porque vocês lidam com a imprensa. Então, por que é assessoria de comunicação? Porque no momento em que nós estamos já nessa contemporaneidade da comunicação social, do jornalismo e da comunicação global como um todo, pessoas, empresas, é muito difícil a gente trabalhar com especialmente a comunicação de uma forma unilateral e dando importância para apenas um aspecto, especialmente a assessoria de comunicação. A gente vai ver alguns aspectos aqui que eu coloquei, porque eles são importantes para vocês entenderem algumas questões, mas uma das coisas que eu sempre gosto de falar para vocês é que, especialmente agora, 2021, vocês são profissionais multifacetados, vocês serão profissionais multifacetados e multitarefas. Vai ser difícil, só em empresas de grandíssimo porte, vamos colocar uma Suzano, talvez, e nem assim, porque eu sei que a Liana, que foi contratada, que era nossa aluna que trabalha na assessoria, junto com o rapaz que está lá como assessor, o Tiago, ela faz um trabalho de proposições de organizações de comunicação que vai além de apenas o relacionamento com a imprensa, a organização e estruturação de material para a imprensa ou de um relacionamento junto aos veículos de comunicação, porque ela é muito mais ampla. Então, essa forma como eu coloquei aqui é algo que tem no texto que eu vou passar para vocês. Eu separei 4 textinhos que eu vou colocar no Siga para vocês lerem, mas eu coloquei algumas questões aqui, por que algumas questões históricas são importantes? Não é decoreba, não é, eu preciso saber. Mas eu, como aluna, quando eu era aluna, eu sempre sou a favor da gente ter alguma noção dos aspectos históricos, para a gente não ser um bando de bocó que tem uma noção só técnica das coisas e não entende alguns aspectos, algumas origens. Eu também tenho uma lição muito forte que eu tive do doutorado dos meus professores, que eles falavam assim que quando você tem acesso a um livro, e ele está na 5ª edição, ou você faz uma leitura de um livro que é ótimo, mas aquele livro X cita 2 ou 3 autores base, você tem que quase que obrigatoriamente fazer a leitura também dos autores base, porque eles foram os primeiros caras a discutir aquilo, ou os primeiros caras a observar aquele fenômeno, ou os primeiros caras a compilar as informações e ver aquele objeto de estudo que você está querendo ver, aquela teoria, daquela forma. Então, quando a gente coloca esses aspectos históricos aqui, a gente situa a comunicação num ponto e entender onde nós estamos agora. Quando eu penso, por exemplo, que quando eu me formei, a gente não tinha celular, não tinha redes sociais, e agora a gente tem. Então, eu tenho que me atualizar e eu tenho que acompanhar, mas eu sei de uma série de processos que servem para mim do tempo que eu já tinha me formado, em que eu não usava redes sociais como se usa hoje na comunicação. Então, assim, uma forma histórica, sem ainda esse nome exatamente, essa estrutura como a gente tem hoje, mas vamos colocar, assim, um primórdio, foi esse cara, esse jornalista americano chamado Ivy Lee. Por que o ano de 1906, nesse caso aqui é importante, mas não é para decorar isso aqui? É justamente esse grande crescimento, esse grande desenvolvimento na indústria norte-americana, e berço grande do capitalismo moderno, né? Da industrialização, do Fordismo, da produção em larga escala, agora faltou a palavra, do excesso de produtos, quando quando produz demais faltou a palavra. Então, quando você produz demais... Hã? Beatismo? Não, Fordismo, o excedente de produção. Eu estava querendo achar. Obrigada, amor.
Então, quando a indústria chegou nessa fase de produção em massa, chegar em excedente de produção, então as indústrias e as marcas tinham que achar meios e formas de divulgar esses produtos que sobravam, de encontrar demanda ou de fazer escoar esses produtos, uma série de questões. Então, eu coloquei aqui, o que aconteceu? Essa empresa, chamada Colorado Fuel, foi acusada de mandar tirar contra empregados da sua empresa que estavam em greve, né? Eu até preciso, eu gosto, né, disso da história, mas eu preciso entender muito mais a história de como funcionam os sindicatos americanos. Eu acredito que essa parte, porque tem muito a ver com política, a professora Isabelle possa me ajudar depois, porque eles têm funcionamento de sindicatos de uns anos para cá diferentes dos nossos, que eu acho os nossos bacanas com todos os erros que tem. Então, com as empresas, a questão do trabalhador se organizar em grupos, porque eram grupos de massa trabalhando, entraram em greve e eles foram acusados. Provavelmente fizeram isso mesmo, né? De terem atirado nos seus... Se fazem isso hoje, imagine em 1906. Nos seus empregados. O grande lance que esse cara fez, que ele foi chamado para ajudar, foi um controle de crise. Então, até então, essa coisa que vocês devem ter ouvido, e que hoje para nós é tão comum, normal, óbvia, talvez, ou imprescindível para algumas empresas de médio e grande porte, que é o controle de crises, foi estruturado, iniciado a geração nesse processo desse cara. Então, ele geralmente é citado nos livros de história, ele vai estar no texto que eu quero que vocês façam a leitura, que é um texto que vai ter mais dados, para que vocês se aprofundem mais nisso daí, que isso fixe na cabecinha de vocês. Então, ele é o cara que começou. Então, ele fez coisas que, de novo, que hoje para nós parecem tão simples, que é abrir portas da empresa, chamar a imprensa, chamar as pessoas, dizer, olha, não estamos escondendo nada, a gente está aqui de coração aberto na nossa empresa, olha que lindo que nós somos, tratamos os nossos empregados com muito amor, o nosso produto é feito isso, lindo, maravilhoso, coisas que são comuns e que a gente vai aprofundar alguns aspectos do estudo do marketing, germinaram aí. Nesse caso, aqui a gente ainda não vai entrar no marketing, mas foi mais uma questão voltada mesmo para as relações com as empresas, tá? E aí, desse dado aqui do texto que vocês vão ver, que foi não sei se foi o do Jorge, não sei se foi o dele, mas eu vou colocar a referência para vocês. Surgiu o termo relações públicas, e é muito legal essa questão, porque o Brasil, a gente gosta de fazer as coisas diferentes, né? A gente gosta de inventar as coisas do nosso jeito. Por exemplo, eu sou publicitária, publicidade e propaganda, a gente fala publicidade e propaganda aqui como sinônimos, e nos Estados Unidos e na Europa eles têm sentidos diferentes, quando você fala publicist, ou publicity, ou quando você fala propaganda, eles têm sentidos diferentes. Mas a origem desse trabalho que a gente faz com a assessoria de imprensa aqui surgiu como chamados com a relações públicas, né? E aqui a gente chama de assessoria de imprensa e assessoria de comunicação. Não impede, inclusive no Brasil, de que profissionais de relações públicas façam esse trabalho, a gente acaba tendo isso, mas se popularizou muito mais no Brasil que esse trabalho de assessoria de imprensa e de comunicação seja feito pelos jornalistas. O trabalho de relações públicas, ele tem um relacionamento bastante institucional, de trabalho, assim, empresa versus empresa, não talvez empresa versus público. Não é só a organização de eventos, mas o planejamento dessas questões voltadas para questões mais ali dessas relações mais estreitas. Mas por que no Brasil é diferente? Então, é muito legal você ter algumas ideias desse aspecto histórico para entender por que vocês, como futuros jornalistas, estão aqui estudando assessoria, por que caiu na mão de vocês fazer esse trabalho de assessoria de imprensa e assessoria de comunicação para empresas, instituições e políticos, tá? Então, uma coisa importante que aconteceu e que não se tinha antes, por quê? Porque o jornalismo, até então o trabalho do jornalista, vamos colocar Brasil, o trabalho do comunicador, mas dos meios, com que os jornalistas se importavam em produzir os seus jornais? Vamos colocar os jornais impressos e depois a era do rádio. A produção de notícias do que estava acontecendo no mundo, informar as pessoas, questionar, mostrar o que estava acontecendo na sociedade, então, especialmente questões políticas, questões sociais, mais para frente questões culturais, que também foram vistas também, educacionais, como importantes, inclusive também, a gente pode colocar ali na década de 1920, 1930, a produção de revistas segmentadas para públicos como as mulheres, por exemplo, né, que ainda estavam no desenvolvimento da sociedade ocidental moderna. Então, a produção da notícia, ela tinha foco nesse cotidiano e do funcionamento da sociedade. A partir do momento em que as empresas começaram a se atentar, a partir desse germe, desse cara, do Ivy Lee, dessa crise que essa empresa teve,
as instituições também começaram a ser fonte de notícia, começaram a ser pautadas. Então, de novo, a gente tem algo que talvez vocês vejam como algo tão corriqueiro hoje, mas ele teve essa origem construída. E essa origem também só veio construída por causa dessa construção do capitalismo, dessa construção das marcas, das indústrias, do mercado e desse funcionamento do mercado como um todo. Por mais que eu também tenha assessorias institucionais e políticas, essas assessorias institucionais e políticas, esses produtos, essas informações que a assessoria também tem que mediar de instituições públicas, ela também tem muito a ver com o funcionamento social e de como essa sociedade capitalista funciona. Então, a gente sempre tirava sarro, e o Lucas fala que eu estou do lado negro da força da pessoa publicitária, mas vocês também, a gente também está no meio as coisas, a comunicação social funciona hoje porque ela está imersa nesse pano de fundo do capitalismo e do mercado, então não tem jeito. E falar em assessoria de comunicação é falar em lidar com um grande mercado, seja lá qual mercado for. Então, você vai falar de comércio e de assessorar empresas Suzano, Equatorial, que vendem produtos. No caso, a Equatorial vende serviços e produto de energia, a Suzano vende papel e celulose, o Mateus é um supermercado. Eu estou falando de mercado. Então, antes o interesse, as informações, as notícias que iam para os veículos e que chegavam na opinião pública, tinham muito a ver com essa questão mesmo do público, do funcionamento social. E, a partir de então, as empresas passaram a ser também fonte de pauta, até porque elas também estão inseridas na sociedade. Esse foi um entendimento que passou a ser visto, e que também depois os autores, os pesquisadores de comunicação passaram a colocar. As sociedades, as marcas, as empresas, os políticos, eles são também instituições, né? Unidades, né? Não são indivíduos, mas são unidades coesas dentro de um processo social. E elas também têm suas responsabilidades, a sua participação no crescimento das sociedades em que elas estão inseridas. Então, esse trabalho de criar um relacionamento, de fazer uma comunicação organizada, de demonstrar quem são, de demonstrar o que elas têm para oferecer para a sociedade, esse entendimento vem daí, tá? Então, veio e se cunhou essa questão, esse termo da comunicação corporativa, da comunicação das organizações. Muito no Brasil também se usa o termo comunicação empresarial, mesmo que eu fale comunicação empresarial, mas eu esteja fazendo, por exemplo, comunicação para uma ONG, porque o que caracteriza essa comunicação empresarial são os modos de comunicar. Então, os modos que eu vou me organizar junto com os meus públicos internos, com os meus públicos internos e tudo mais. Então, essa comunicação corporativa, né? Até então, talvez, a forma como vocês trabalharam os dados, os fatos e as informações, foi de forma que eles sejam diluídos e digeridos e transmitidos para as pessoas, o que vocês busquem, cavuquem, encontrem questões culturais, políticas, policiais, do factual e das grandes reportagens de como a sociedade funciona. Quando eu falo em assessoria, eu falo de como essas empresas vão chegar e se tornar pauta, e que imagem que elas vão se colocar. Então, elas vão ser uma fortíssima ferramenta de marketing, uma fortíssima ferramenta de comunicação empresarial e geral para as empresas, tá? Uma coisa importante que eu coloquei aqui, aqui, ó, viu como deu erro nas coisas que eu tinha corrigido, eu vou arrumar depois desse PowerPoint, que esse modelo de relações públicas, de relacionamento com a imprensa, e a palavra relações públicas, nasceu nos Estados Unidos e, como se tinha multinacionais já ali, mais ou menos naquela época, também na Europa. No Brasil, mais ou menos ali, era Vargas, década de 1930, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve o golpe militar. Esse momento em que o Brasil começou a receber grandes multinacionais, eu acho que a Volkswagen, no texto que eu coloquei para vocês, tem a data, porque eu também estudei muito isso em publicidade, porque tem a parte histórica de publicidade. A Volkswagen foi a primeira a trazer, junto com a sua indústria, uma agência interna, uma assessoria de imprensa, e também uma agência de publicidade, que era uma coisa que eu tinha estudado há um tempo atrás, e que eu dou na minha disciplina de publicidade também, quando a gente consegue ter. Então, eles trouxeram para o Brasil esse conhecimento, esse know-how, falando, olha, tem que ter um departamento de comunicação. E as pessoas que trabalhavam nesse departamento de comunicação eram jornalistas brasileiros, né? Que foram esses caras que, em 1971, fundaram essa Unipress, que era uma proposta de assessoria de imprensa feita por jornalistas no Brasil. E por que eles fizeram isso? Uma coisa interessante aqui em relação a isso.
a gente ainda hoje tem pessoas que trabalham em veículos e prestam assessoria, às vezes para um político, às vezes para um órgão governamental, o que não é aceito e previsto no Código de Ética de vocês, da Federação Nacional dos Jornalistas. Por mais que olhando aqui atrás, nossa, que lindo todo esse trabalho que o Ivy Lee fez, tinha muita coisa suja, que era ter os favores junto aos veículos. Então, a gente vê muito em filmes, um pouco romantizado, mas acaba acontecendo aquela questão de, eu tô sabendo que tá tendo uma merda aí que tá acontecendo. Fala, quanto que você quer para dizer pra gente que não tá acontecendo? Ou para dizer que morreram 20, mas que foi um acidente, assim, totalmente imprevisível, né? Essa coisa da imprensa vendida, né? Para as empresas, para os órgãos, para os governos, né? Especialmente no Brasil, a gente teve esse entendimento da comunicação como um processo tão importante, a gente teve a censura, as coisas que os veículos não podiam demonstrar e tudo mais. Então, uma coisa que acontecia muito das empresas junto aos veículos era isso, era ter gente que trabalhava em empresa em veículo, era veículo que acabava não informando, não pegando um dado que vinha de uma situação, por exemplo, o cara tirou nos caras que estavam em greve na frente da fábrica, e aí a assessoria entra em contato e fala, olha, e aí, você quer o quê? Um cargo em algum lugar, um cargo aqui? Você quer uma graninha? Quanto de anúncio que eu posso pôr no seu jornal para você dar uma aliviada aí na notícia, né? Infelizmente isso ainda acontece, mas, né, o que aconteceu? Qual que foi o grande lance aqui, que foi essa virada de chave para, no Brasil, a assessoria de imprensa ser algo feito pelos jornalistas e não pelas relações públicas? Justamente por isso. O princípio desses caras aqui que começaram com isso foi de transparência nas relações da empresa com a imprensa e com a comunidade. Então, o que ele fala? Como jornalistas que somos, como jornalistas que temos nosso próprio código de ética, de trabalhar com a notícia, de não manipulação da verdade, de mostrar os fatos e tudo mais, que são coisas que vocês aprendem, que vocês já tinham código de ética, já tinham uma federação organizada, eles falaram, olha, é importante, então, que nós sejamos e que nós organizemos aqui no Brasil os profissionais de assessoria. Esse contato com a imprensa é importante que seja mediado por profissionais da imprensa, que tenham conhecimento da imprensa, mas que saibam os limites éticos. Então, por isso que no Brasil, quando a gente fala, especialmente aqui, funciona muito mais a assessoria de imprensa na mão dos jornalistas. Então, é uma questão muito, muito particular. Por isso que eu falo para vocês que é legal a gente, pelo menos, ter uma noção da questão histórica, de como as coisas se deram, para a gente entender como é que elas estão funcionando agora. Então, você vai ver, a gente vê, falando muitas questões, especialmente que a gente tem visto, as eleições americanas, a gente nunca esteve tão próximo, né, nunca teve, de alguma forma, algum contato, de ter que acompanhar e ver o quanto que isso influencia na nossa política nacional, mas a gente vê os caras falando de que, o relações públicas, o porta-voz, a equipe de relações públicas, né, e aqui no Brasil a gente fala a equipe de assessoria de imprensa, porque aqui, em geral, esse contato direto, entrar em contato com os jornais, essa organização das coletivas, esse envio de releases, esse envio de materiais, esse convite da imprensa para participar, é uma coisa que os jornalistas que fazem no Brasil, porque o princípio foi esse. Vamos fazer um trabalho de assessoria aqui, mas um trabalho ético, porque a ideia não é passar, as empresas se proporem também a serem empresas éticas, de terem esses profissionais dentro de si, ou que prestam serviço para elas, de maneira ética, e que levem as informações, que levem os dados às pessoas, dentro da melhor verdade, ou o máximo de verdade possível, de informações que sejam possíveis a empresa repassar. Então, olha que legal, né? Olha que bacana como que vocês chegaram, onde que vocês chegaram por causa disso, né? Então, olha que interessante, até coloquei essa frasezinha que tem no texto que vocês vão ler, né? Toda essa informação represada nas empresas atravessou os portões das indústrias e organizações na forma de informação qualificada. Eu adoro essas duas palavrinhas, eu ia pôr ela em destaque aqui. Informação qualificada, porque, de novo, um fato que vocês aprenderam lá na disciplina da Thaís, um fato é um fato, uma informação é uma informação por si só, ela não é uma notícia. Você vai produzir a notícia, você vai ver o gancho, aí vocês vão lembrar da Thaís agora, né? Eu vou sempre lembrar da Thaís na minha aula, que é minha amiga, que eu amo, e que é muito importante que vocês estudaram com ela. Qual que é o gancho? Qual que é o gancho? Essa ideia de qual que é o gancho também está aqui. Então, de repente, as informações das empresas ações, os fatos do que acontece, o que ela vende, o que ela compra, o que ela fornece para a comunidade, estava lá antes.
As pessoas não tinham ideia, as pessoas não tinham noção. A empresa podia oferecer mais, os governos podiam exigir mais dela. Então, agora essa informação é uma informação qualificada, porque tem profissionais de comunicação que pegam esses dados e organizam esses dados, que estruturam de forma planejada, de forma organizada, dentro de um procedimento, dentro de toda uma estrutura que faz sentido para chegar nos veículos, para chegar nas pessoas. Dá para entender aí? Percebam que, assim, acho que a questão de assessoria é algo que eu acho que vocês já têm ouvido falar, já sabem como é que é, alguém aqui já talvez já tenha feito estágio, já esteja fazendo. Mas é por isso que nós temos que as coisas funcionam dessa forma aqui no Brasil, tá? A questão do debate público entre empresas e sociedades, né? Uma coisa importante que o Jorge, não lembro o nome dele, coloca, é que, por que isso tem que estar na mídia? Por que isso tem que estar nos veículos? Porque é onde a gente circula as nossas discussões em sociedade. De novo, eu volto à questão de que, na nossa sociedade contemporânea, nessa nossa sociedade que alguns autores falam que é pós-moderna, outros que falam que é modernidade líquida ou hipermoderna, cada autor tem uma definição, né? Ou alguns que nós ainda estamos na modernidade, mas numa outra fase da modernidade. Uma das questões mais marcantes da modernidade realmente é a questão do capitalismo ocidental, e surgimento das empresas, e o surgimento da comunicação de massa. Então, de alguma forma, isso está muito atrelado um ao outro, não tem como desatrelar. Então, de novo, a gente chega, por que é importante que empresas e marcas, instituições, políticos, pessoas públicas estejam na mídia, elas sejam conhecidas por aquilo que elas são, e, ao mesmo tempo, elas tenham condições de dar satisfação daquilo que elas são para as pessoas. Então, isso é porque a nossa discussão, ela se dá nas redes. É uma coisa muito legal que como o Twitter já tem, meu Deus, 13 anos, como o Twitter tem 13, 12, 2019, 12. Como o Twitter tem 12 anos, o Facebook já tem, acho que 9 anos, o Facebook tem. Uma coisa assim que é interessante, que se você vai no Intercom, nos trabalhos de pesquisa, nos artigos que algumas pessoas já fizeram, essa ponte interessante de a TV pautar as redes sociais e as redes sociais pautarem a TV, tanto nos assuntos jornalísticos, tanto nas temáticas, quanto na propaganda, que é a área que eu também estudo e tudo mais. Então, as pautas estão sendo faladas ali, as pautas estão sendo discutidas ali. Se a gente for discutir a importância também da circulação de dados, a gente vai cair numa eleição de 2018 decidida por informações falsas via WhatsApp, e também de disseminação de informações falsas via redes sociais, né? As redes sociais não são veículos em si, como são a TV, o rádio, mas são instrumentos de comunicação e de comunicação empresarial hoje. Elas são parte desse portfólio de trabalho que vocês vão ter que trabalhar. Então, vai sempre se dar na mídia. Então, as marcas têm que estar lá e têm que estar de forma organizada, de forma planejada, de forma profissional, que é o que vocês fazem, tá? Então, de alguma forma aqui, eu fiz um percurso histórico com vocês, né? Fiz um percurso de lá de onde começou para a gente chegar onde nós estamos agora. Então, uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos é que esse trabalho de relacionamento com a imprensa é imprescindível e é uma das coisas que vocês vão aprender e que vocês podem, com certeza, fazer como profissionais. Mas, desse profissional contemporâneo 2021, vai ser exigido cada vez mais que ele seja, especialmente o jornalista também, da minha parte como publicitária, aconteceu e eu vivi no mercado, você fazer um trabalho de assessoria que vai além de relacionamento com a imprensa, de produção de releases, de produção de textos, de gerenciamento de crises, de media training junto com o seu assessorado. É um trabalho em que você vai propor ideias de construção da imagem do seu assessorado. Então, por que eu decidi, nesse semestre, junto com vocês, fazer um pouquinho diferente? Eu normalmente já chego falando das 3 partes em que se divide a comunicação empresarial, a assessoria de comunicação. Mas hoje, eu quis colocar esse comecinho aqui, que é para vocês, para puxar, digamos assim, um ganchinho, de novo a palavra gancho, de algo que vocês já estão acostumados, de disciplinas que vocês já lidaram, de informações que eu acredito que vocês já tenham tido, e que aí eu posso pegar essas informações e uni-las para casar com aquilo que vocês vão utilizar, com o que vocês vão fazer na assessoria,
tá? Então, acaba sendo um trabalho bem mais amplo. Se fosse para trabalhar, talvez, um só, bem entre aspas, porque não é pouca coisa, mas somente a parte de imprensa, seria mesmo uma disciplina de assessoria de imprensa, mas quando eu trato de Ascom, eu estou tratando de um universo bastante amplificado de dados e informações, de possibilidades que vocês têm que lidar e que vocês vão conhecer. Muitas coisas eu vou tentar passar para vocês na disciplina, mas muitas coisas vai ser ali batendo com a cabeça no mercado, assim como aconteceu comigo. Mas eu espero passar para vocês o referencial teórico e uma parte do referencial prático para que vocês consigam atender e chegar nisso depois, tá? Até aqui, gente, alguma dúvida? Eu estava na apresentação e não vi as falinhas de vocês. Nossa, Raíssa, torcendo roupa, que beleza. Ai, ai. Tá, vamos lá. Alguma dúvida? Tudo certo? Tranquilo até aqui? Sim, professora, tudo certo até aqui. Beleza. Muito obrigada. Espero que todos estejam aí. Um dia eu vou fazer aquelas histórias que eu fico vendo no TikTok e nos stories, no Reels lá do Instagram, que é, agora vamos todos abrir a câmera porque eu vou fazer a chamada. E a pessoa tá lá com a bunda para cima de calcinha, com o gato no colo e com uma máscara no rosto, ou tá assistindo a aula fazendo burpee, fazendo alguma coisa. Um dia eu sacaneio, vocês se preparem, vocês fiquem atentos que eu vou fazer isso. Vocês podem esperar que eu vou fazer isso daí com vocês. Vixe, deu até medo, Carlos, agora, ó. Lascou. Então, vamos lá, continuando para a gente ver um pouquinho mais a nossa aulinha de hoje. Vou tentar não fazer uma aula muito comprida, porque fica todo mundo cansado, né? Primeiro dia de aula. Amanhã eu já fico sem voz. Daqui 2 horas eu não tenho mais voz. Bom, vamos lá. Então, a questão da assessoria de imprensa, que é uma questão colocada aqui por alguns dos autores que eu vou passar do texto para vocês, qual que é o grande lance de quando eu preciso estudar e eu preciso trabalhar assessoria de comunicação? As habilidades de um profissional. Quando eu falo em habilidades, eu poderia até mudar isso daqui e colocar assim, a capacitação de um profissional. Porque não é nada do tipo de coisa que você tem que ter dom. É treinamento e conhecimento teórico e prático. Então, assim, é claro, tem muita gente que fala assim, eu vivi isso com os meus alunos, por exemplo, professora, eu estou fazendo as contas, estou adorando, está sendo legal, mas eu gosto de TV, então na TV. Professora, eu gosto de rádio, então no rádio, ou, sei lá, foram para pesquisa, para docência. Não, claro, a gente está aqui em laboratórios diversos para que vocês aprendam. Mas acontece também de muita gente, quando faz assessoria de comunicação, fala assim, putz, eu achei o que eu queria fazer no jornalismo, cara. Eu gosto, eu estava meio assim sem decidir, mas de alguma forma eu consigo trabalhar com as outras mídias, eu consigo entrar em contato com o pessoal da TV, eu consigo produzir vídeo, eu consigo produzir rádio, eu consigo estar em contato, eu produzo texto, eu lido com pessoas, porque tem que lidar com pessoas, né? Então, não acho que seja dom também, eu sei que tem pessoas que têm dificuldade, mas eu estava conversando com a minha prima que mora aqui comigo e que ela falou que quase trava para apresentar trabalho. Eu falei, eu vou tirar isso de você, porque eu sou a pessoa que, desde que eu nasci, acho que já nasci falando, então vamos destravar. Fica mais fácil para eu fazer um trabalho de relacionamento com as pessoas? Fica, mas nada que treino não resolva. O meu irmão tinha uma namorada que era... A gente lá no Mato Grosso do Sul, a gente chama jeca, que acho que vocês chamam de jeca, deve ter alguma outra expressão, de jacu. Eu falei essa primeira palavra uma vez numa aula, os alunos acharam que eu estava falando palavrão. Mas não é, gente. Lá no Mato Grosso do Sul a gente chama de jacu quem é jacu. Tanto que eu demorei a achar uma definição em maranhês para isso, que é a pessoa que é tímida e que não faz as coisas e que não consegue falar e tal. E aí eu falava isso na minha aula de Ascom. Eu falava, de alguma forma, para você trabalhar com a sua isso, tem que largar a mão de ser jacu. Para você conseguir entrevistar o seu cliente, para você conseguir ter um time de fazer propostas de trabalho, propostas de comunicação, propostas para a empresa, você ter uma capacidade de observação, de convencimento, porque de alguma forma você vai vender o seu serviço, você vai vender o seu trabalho, né? Então, é uma construção, é um desenvolvimento de habilidades, né? E além dessas habilidades pessoais, de saber quais instrumentos, as estratégias disponíveis. Então, aqui vai entrar uma questão que eu gosto sempre de colocar na disciplina de assessoria, que são os conteúdos complementares, que, na verdade, eles estão mesmo dentro da assessoria, né? A assessoria de imprensa, um dos conteúdos que entra na assessoria de comunicação é a comunicação empresarial, e dentro da comunicação empresarial estão questões de planejamento estratégico, que se copia muito da administração e do marketing.
O marketing em si, ele é uma área muitíssimo vasta, que tem uma série de questões de trade, de precificação, de logística, que é um saco. Mas tem a parte do marketing que nos interessa, que é essa parte dos planejamentos, das ideias estratégicas, de como desenvolver estratégias de diversas naturezas, no caso, estratégias de comunicação, que possam auxiliar no processo de venda, e estratégias de melhoria da imagem de marca, que é esse terceiro item aqui. Isso é o que nós queremos fazer, isso é o que nós queremos construir. E uma outra área complementar para a assessoria de comunicação, que traz para nós teorias, que traz para nós conhecimentos, é também a comunicação de marketing, a publicidade e também os processos dentro das relações públicas. Quando eu junto todos esses, eu tenho que todos eles têm uma preocupação conjunta, que é construção de uma imagem de marca, de uma imagem positiva. Quando eu falo imagem de marca, eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês que, por mais que eu fale marca, a palavra aqui, ela quer significar uma unidade, ela quer significar, quiçá, um indivíduo. Então, eu, Luciana, sou uma marca. Então, eu sou a professorinha de comunicação da UFMA, publicitária, cabelo roxo, desbotado, né, que fala os palavrão, que dá aula, assim, é assim que eu trabalho. Eu tenho uma imagem, eu tenho uma forma como as pessoas me veem, que é construída com uma forma como eu me comporto, com aquilo que eu me comunico. As marcas têm a mesma coisa. Todos meus alunos já sabem que eu sou fã da Coca-Cola. Eu sempre gosto de usar a Coca-Cola como meu exemplo. Então, o que a Coca-Cola tem? Ela não é só a bebida. Ela não é só a bebida preta, ou o Guaraná Quat, ou a Fanta. Ela é uma marca. Ela é uma instituição. Ela é um conceito. É claro que eu estou falando da maior, talvez, mas de uma das maiores empresas do mundo, né? Que está presente em todos os lugares, conseguiu dar conta de estar presente até em lugares em que talvez ela não estivesse presente. Mas, justamente por ser uma empresa de grande porte, ela jamais se desconecta ou deixa de prestar atenção nessa construção da sua imagem. Então, a Coca-Cola, por exemplo, mais ou menos ali da década de 70 para cá, ela sempre veio associando aos seus produtos à juventude, ao amor, ao compartilhamento, antes mesmo dessa palavra ser moda, do compartilhar, mas a ideia, pelo menos o conceito de compartilhamento. Então, ela sempre construiu essa imagem. Então, hoje em dia não se tem tanto, por exemplo, uma imagem diferenciada, mas mais ou menos ali na década de 80, até porque a Volkswagen veio para cá, para o Brasil, trouxe o Fusca, né? Mas há uns... Desculpa. Mais ou menos há uns 30 anos atrás, se tinha uma imagem de marca de que a Volkswagen era de carros mais duros, era de carros mais brutões, de carros que aguentassem, e que a Fiat era de carros mais delicados, e a Ford de carros mais caros, de carros mais chiques. Então, eles tinham essa construção de imagem de marca diferente. A Nissan, por exemplo, ela chegou no Brasil, mais ou menos, acho que final da década de 90, começo dos anos 2000, assim, com fábrica no Brasil, então com campanha de marketing forte. E a ideia que se tinha da Nissan com a chegada desses carros eram carros também, assim, carros, Nissan acho que é coreano, né? Não é japonês, acho que é coreano. Então, de carros tecnológicos, com computador de bordo, né, com direção molinha, com freio de não sei que jeito, com uma tecnologia, de alta tecnologia. Então, carros de alta tecnologia para o dia a dia. Então, eles não tinham uma noção de força, imagem de marca de força. Então, eu não sei se vocês viram, se vocês lembram disso, que já tem alguns anos, a propaganda que eles fizeram da Nissan Frontier, que é a caminhonete que eles lançaram no Brasil, que era dos pôneis malditos. Eu mostrei isso na minha aula do semestre passado, e eu nem planejava falar dela agora, mas veio na minha cabeça, e assim eu vou dando aula. Qual que era o lance deles? Era tirar essa noção de que, vou lançar uma caminhonete da Nissan, nem quero saber uma caminhonete da Nissan, porque a imagem de marca que eu tenho dos produtos dela é uma imagem de carros do dia a dia, de usar na cidade, não é carro para bater. Então, eles tiveram que fazer toda uma mudança de postura para a marca, pelo menos para aquele produto, para mostrar para as pessoas, não, o carro aqui é bruto, os pôneis são malditos, eles não são, quer dizer, nossos cavalos são de verdade, não são pôneis malditos como das outras marcas, como das outras empresas, né, como eles brincaram na propaganda.
Então, o trabalho da assessoria, ele vai estar sempre diluído, envolvido, ou às vezes diretamente envolvido, nesse processo de construção de imagem de marca. Vai além de fazer um bom produto, né? Vou dar um exemplo bastante local, assim, para vocês, que envolva também o trabalho de comunicação. Bem simples, né? Ontem eu fui naquela padaria Pão Nobre, ali na Babassulândia, na frente do novo Mateus. E eles fizeram uma campanha bacana, com imagens bonitas, assim, no Instagram. Não entrei no Instagram deles ontem. Eu sempre gosto de entrar, justamente porque eu também preciso para as minhas aulas. E, inauguraram, foi, acho que em setembro do ano passado, outubro. E a padaria é bonita, eu entrei lá, os produtos são bons, eu comi alguns salgados, comi da outra vez, comi ontem. Os bolinhos lá que estão disponíveis são bonitinhos, eles têm o conceito de autosserviço, apesar de estar no meio da pandemia, né, mas aí botaram luva lá, atender só de máscara, tal, tem pegadorzinho para as coisas, para o pão e tudo mais. Mas o atendimento não é muito bom. Não é que as pessoas, eu estava refletindo sobre isso ontem, que os funcionários sejam mal educados, não são. Rapaz, foi super legal, moço, mas eles não tinham preparo para lidar com os clientes. Então, foi passada por eles uma estrutura de peso, de fazer as coisas, as pessoas chegarem, pesarem, mas não existe uma lógica que a pessoa entenda de primeira. Então, todo mundo que chega tem que perguntar para a pessoa que está atendendo. E essa pessoa tem que fazer isso e atender 2, 3 pessoas que estão na fila, para um balanço e um computador. Então, isso deixa o serviço cansativo, deixa o serviço moroso. É claro, o que eu tenho a ver com isso, professora? Às vezes, quando você vai atender um cliente desse, uma pequena coisa que você pode fazer para ele olha, a comunicação tá linda, a assessoria tá linda, as pessoas estão indo lá. Eu fui lá, porque, caceta, eu moro longe, eu moro do outro lado da rodovia, não moro lá perto. Porque me falaram que era legal, porque me falaram que era bonitinho. Mas, às vezes, eu penso assim, eu nem vou também, e estava na perto da casa de um amigo, eu nem vou me dar o luxo de ir para lá, num lugar em que eu não vou ser bem atendida, em que tudo demora, em que tudo é complicado. Então, às vezes, você faz um trabalho de assessoria muito bacana, uma rede social super legal, com um texto lindo, com fotos bacanas, e quando eu chegar lá, esse serviço e esse produto não está correspondendo a esse processo, também não vai ser uma comunicação efetiva. Isso acontece muito. Então, só para fechar essa questão da imagem de marca, né? Por exemplo, eu gosto muito daquele Empório Santa Bárbara, que abriu ali na Bernardo Saião. E vou, sei lá, de vez em quando, uma vez por semana, cada 2 semanas. Eles têm um pão de chocolate lá, que é um negócio, assim, de matar o coração. E eu gosto de ir lá, agora faz tempo que eu não vou, eles abriram de novo o café para receber as pessoas, porque estava fechado também por causa da pandemia, mas eu gosto de ir lá para tomar café, porque o atendimento é legal, porque funciona. Tem falhas? Tem, mas ainda assim, para mim, é melhor do que em outros lugares. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente faz o estudo dos conceitos, das teorias da comunicação e da assessoria de comunicação, a gente acaba vendo essas coisas de uma forma bem megalomaníaca. Teve o exemplo da Coca-Cola, teve o exemplo da Nissan, as coisas aconteceram lá nos Estados Unidos numa indústria. A gente fala de assessoria, a gente fala de imprensa, uau, TV, mas a gente vive uma realidade que tudo isso está do nosso tamanho. A gente tem 3 canais de TV aqui acessíveis, né, que é o SBT, a Record e a Globo, que são sempre atrás de pauta e que tem uma produção forte, que tem um público forte aqui que as pessoas assistem. A gente tem um rádio forte aqui na cidade. As empresas de pequeno porte estão cada vez mais sendo conhecidas dentro das redes sociais. Então, eu falo desses conceitos, mas depois a gente vai trazer todos esses conceitos para a nossa realidade. Essa construção de imagem de marca, ela vai também servir para o Quero Quadros, que é a empresa de uma das minhas alunas do semestre passado, que ela... Eu falei, como a gente estava no meio da pandemia, eu falei, não, vocês podem atender empresas próprias. Eu acho ótimo, porque a gente vai fazer diagnósticos que vão ser da própria empresa dela. Então, eu posso fazer um trabalho de construção de imagem de marca até para Quero Quadros, para Empório Santa Bárbara, para Padaria Pão Nobre, ou agora eu tenho, sei lá, 2 tabacarias na cidade que tem narguilé, que antes não tinha, mas elas têm 2 conceitos completamente diferentes, então eu tenho uma imagem de marca diferente. Então, essa forma de trabalhar é muito, de conhecer e de entender a comunicação, é muito interessante, ela é muito fluida, né? Santa Bárbara, tudo, como é que é?
Trem de Minas, cadê? Deixa eu ver aqui. Nossa. Odeio maldiço, odeio lama. Que nojinho, não vou sair do lugar. Exatamente. Que nojinho. Eu sei essas coisas, né, gente, que eu também, assim, eu lembro que eu sou publicitária, né? Nem roupa para entrar ali. Eu vou... Eu arrumei mais ou menos a minha cara para dar aula hoje, mas eu tô com bermuda de ficar em casa, então não vou nem levantar para mostrar para vocês. Eu vou nesses lugares de chinelo, tô cagando. Se não quiser me atender direito, não me atende, né? Ana? Pois é, então tem muita empresa que cai por falta de gestão interna, gente. Isso também são coisas que, às vezes, nosso trabalho como assessores de comunicação não resolve, sabe? Não tem jeito. Então, vocês vão ver, a gente vai evoluir um pouco mais no conteúdo e a gente, às vezes, vai ver que comunicação, mesmo muito boa, não faz milagre com produto bosta. É igual você pensar em assessoria de político, né? Né? Não tem... eu fico pensando assim, a gente sempre conversa entre nós somos todos amigos, assim, a maioria de nós todos aqui do curso, a gente é amigo, agora a gente não está se encontrando por causa da pandemia, mas às vezes a gente fala assim, cara, como é que funciona o TIC e o TEC da assessoria de comunicação do governo federal? A gente fica, né, eles fazem umas coisas, eles publicam umas coisas no Twitter, por exemplo, o Ministério da Saúde, e aí eu falo assim, quem são essas pessoas? Né? Eu falo assim, meu Deus, o que eu estou ensinando para os meus alunos? Esses caras estão fazendo tudo diferente. Mas aí são questões diversas, que entra ideologia e tudo mais, né? Mas é isso. A gente trabalha dentro dos processos ideais. A mesma coisa vai ser o jornalismo diário, né? Vocês aprendem lá o ideal que é para trabalhar com web jornalismo, vocês vão ter web, com rádio, vocês vão trabalhar com esses ideais, mas na hora do pega para capar ali, tem coisa que não funciona e que não dá certo, né? Então é isso. Meu Deus, venderam suco fervendo para quem? Para você, João? No Pão Nobre? No Santa Bárbara? Aquele... Não, Trem de Minas? Eu gostei. Trem de Minas eu não conheço. Bom, gente, para hoje, eu coloquei só isso daqui para não ficar muito cansativo. Aí, o que eu vou fazer? Daqui uns 15, 20 minutos, eu vou colocar para vocês 4 textinhos pequenininhos. Um é de um livro que eu só recortei um capítulo. O outro é um resumo de um autor, também de um texto dele. O outro é um artigo científico, tudo assim. 10 páginas, o outro tem 7, e o outro tem 5. Eu vou colocar uma ordem de leitura para pelo menos um deles vocês fazerem a leitura para a aula de amanhã, beleza? Então, agora 3, 10 para as 4, 4h30 já vai estar disponível, porque aí vocês podem usar o que seria o resto da minha aula de hoje, se vocês quiserem, para fazer a leitura do texto para a aula de amanhã, para melhorar essa nossa conversa, essa nossa troca de ideias. Porque eu gosto quando vocês falam comigo. Então, assim, no primeiro dia de aula é foda, né? Eu gosto, vocês falaram aqui as coisas, eu gosto bastante. Então, no primeiro dia de aula a gente ainda está trocando informações, mas depois que vocês fizerem a leitura do texto e tiverem dúvidas, quiserem fazer colocações, eu acho muito mais legal, tá? Então, para hoje é isso. Eu queria colocar para vocês. Tem alguma dúvida? Tudo certo até aqui? Fluiu aí na cabecinha de vocês? Quem está na câmera faz sinal de joinha. Estou adorando, gente, essas duas na cadeira. Gente, eu vou me divertir muito com vocês aí. Estou achando o máximo. É isso aí. Faltou um tereré, assim, que eu podia tomar tereré nesse calorão. Cadeira de fio sentada assim em casa, tem que tomar tereré, gente. Preciso tomar um tereré, como não faz? Eu quero café para você. Olha, o maranhense, eu salvei um meme que era assim: maranhense é aquele que passa um café 4 horas da tarde, põe num copo de massa de tomate, encosta o pé na parede e fala: eita, calor, assoprando o café. É bem isso, né? Eu também adoro um cafezinho de tarde, não vou confessar, mas o tereré... Aonde você está, Lícia? Professora, em Nova Colinas, região de Balsas, aqui choveu, que tá frio, aqui não tá calor não, nem sol tem. Mas eu conheço esse conceito de frio maranhense. Tipo assim, tá uns 28 graus e vocês já estão batendo queijo. Ah, não, eu não tô com esse frio. Frio com relação ao sol de Imperatriz, porque aí realmente é causticante. Imagina. E sua irmã como tá, me orientando?
Tá ali fora. Professora, inclusive, eu queria até pedir desculpas pelo atraso de quase 1 hora. Foi porque, como aqui choveu, aqui, às vezes, quando chove, acaba energia. E aí, só voltou, tava dando 3 horas já. Aí, fui eu que eu entrei atrasada. Quando chove aqui por aí tudo é a treva. Eu já até sei que cai a internet. Pois é, muito triste. As pessoas caem no buraco na rua. É aquela beleza mesmo. Então tá, meus amores. Ó, 4h30, nos siga. Eu vou tentar ver se eu ponho na salinha que vocês já entraram aqui, tá? Do Google Meet, os textinhos que eu quero que vocês leiam, tá bom? Eu tô cortando eles, porque eu não vou passar assim, lê esse PDF aqui de 80 páginas. Não, vou colocar umas coisinhas menores aí para vocês lerem, tá certo? Fechado? 17 pessoas, 16 contando comigo, os pouquinhos que faltaram hoje, que bom, tô feliz. Muito bom, gente. Certinho? Muito bem para o nosso primeiro dia. Amanhã, às 16 horas, estaremos aqui de novo nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-link, certo? Então tá. Um beijo, gente. Prazer, e a gente vai se falando todo no WhatsApp e no e-mail se vocês querem falar comigo, tá bom? Certo? Beijo. Obrigada por gravar.